o presidente do Flamengo está pensando no Flamengo. O que, aliás, é legítimo. Provavelmente, se eu estivesse na cadeira dele, faria o mesmo. Ele está pensando no Flamengo, ele está pautando. O que eu não entendo é porque que os outros 19 clubes não fazem nada para impedir que isso aconteça. Aí eu, inclusive, quero sentar com o Flamengo e entender o que eles pensam. Tá provocando os outros colegas. Qual é a ideia de direitos de TV, né? Que é uma linha importante, mas a gente está discutindo o 30% dos direitos de TV, que é uma linha de receita. Né? Então, nem cabe essa conversa com o Flamengo, sinceramente. Eu acho que a conversa tem que ser esta operação sozinha. Deve ser a receita de mais da metade dos clubes da Série A. Lucas Paquetá. Então, é uma outra discussão, você entende? Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos da nação. Olha, o CEO do Grêmio voltou a falar do Flamengo, questionado sobre aquela questão do tamanho do Flamengo, ser Bayern e tudo mais. E olha, ele exaltou o Mengão. Ele afinou pro Flamengo, Mitos? Que história que é essa aí? Ele falou muita coisa interessante, também vou aqui me posicionar e, claro, também quero muito saber a opinião de vocês, ok? Os créditos, falar pro canal do Charla Podcast, o link está na própria descrição do vídeo, vão lá ver a entrevista completa lá, né, no programa do Charla, ok, nação? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem pra geral e, claro, venham se tornar um mito aqui comigo também. Compre também os produtos do Mengão aí embaixo, que vocês vão estar ajudando a fortalecer o meu trabalho, tá bom, nação? Também vou deixar a minha opinião aqui no final do vídeo, ok? Bora pro conteúdo, vamos seguir aqui, vamos lá. Dos ganhos do Flamengo, assim. Por que o Grêmio tem que ganhar mais que o Inter e o Flamengo não pode ganhar muito mais que o Grêmio? Mas o Flamengo tem e vai ganhar mais que o Grêmio. Não foi isso que eu disse. Aliás, é uma excelente oportunidade. Pô. Essa história eu achei engraçada. O que aconteceu? Não, porque quando eu falei, depois eu vi alguns comentários, evidente, as pessoas me mostram, né? Eu falei, cara, a sensação é que as pessoas leram a manchete, elas não leram a matéria. Normalmente é assim. Eu fui perguntado a respeito de uma ação que o Flamengo tomou frente à Libra, né, de questionamento da divisão dos direitos. E ajuizou esse questionamento na justiça. Foi essa ação. E me perguntaram qual era a opinião. Eu falei, olha, o presidente do Flamengo está pensando no Flamengo. O que, aliás, é legítimo. Provavelmente, se eu estivesse na cadeira dele, faria o mesmo. Ele está pensando no Flamengo, ele está pautando a conversa do futebol e para onde o futebol vai e está olhando... visão do Flamengo. Visão do Flamengo. Então, aí eu fiz uma analogia. Eu falei assim, olha, eu acho que o que o presidente do Flamengo imagina para o futebol brasileiro deve ser que o futebol brasileiro se torne uma Bundesliga, onde a cada 10 títulos ele ganha 9. E disse, é legítimo ele pensar dessa forma. E eu entendo ele pensar dessa forma e trabalhar para que isso aconteça. O que eu não entendo é porque que os outros 19 clubes não fazem nada para impedir que isso aconteça. Aí, se eu te perguntar assim, a crítica foi a quem? Os outros clubes. Então, no final, eu critiquei o Flamengo? Não. Foi naquela questão do... que ficou em embate com a Leila, por causa do... travou o pagamento para poder resolver a questão, né? É uma questão interna aqui, de uma discussão. E assim, eu quero dizer o que o Flamengo propôs e essa discussão que ele está querendo ter dentro da Libra, eu digo aqui com muita tranquilidade, é absolutamente legítima. Ele não está fazendo absolutamente nada que ele não possa e que ele não deva, inclusive. Né? E eu, inclusive, quero sentar com o Flamengo e entender o que eles pensam. Você tá provocando os outros colegas. Qual é a ideia? Agora, eu acho que todo mundo tem que conversar. Que os clubes precisam falar de futebol brasileiro. E eu acho que o Grêmio é grande demais para não sentar na poltrona da frente dessa discussão. É mais ou menos isso que eu queria dizer com aquele comentário. Eu acho que o Grêmio tem tamanho para estar próximo e também liderar essa conversa. Né? E discutir. Então foi isso que eu falei. Então eu disse, olha, ele pensa de um jeito, é legítimo ele pensar dessa forma, né? Ele tá olhando pro clube dele, óbvio. Né? Ele quer ganhar 9 títulos em 10 anos. Acho que ele quer ganhar 10 de 10, né? Eu falei meio que assim, né? E os outros têm que fazer o quê? Tem que conversar. Né? E de novo, né? A gente tá falando hoje de direitos de TV, né? Que é uma linha importante, mas a gente está discutindo o 30% dos direitos de TV, que é uma linha de receita. Né? Então, nem cabe essa conversa com o Flamengo, sinceramente. Eu acho que a conversa tem que ser um pouco mais ampla, o que a gente quer
para o futebol brasileiro Pensar numa liga. no longo prazo. Né? O Flamengo hoje aí está fazendo uma operação que muito provavelmente esta operação sozinha deve ser a receita de mais da metade dos clubes da Série A. Lucas Paquetá. Então é uma outra discussão, você Ontem entende? colocaram Então é o isso. valor que está sendo Operação revelado. metade da receita. Não, esse valor que está sendo revelado, ontem botaram essa arte. É o time do Fluminense inteiro. O Paquetá vale o time do Fluminense inteiro. Cara, isso... Sim, e de novo, conheço muitas das pessoas que estavam lá no início e que junto com o BAP, construíram essa história de sucesso do Flamengo. Sou amigo de muitos deles. Um trabalho... no futebol, um trabalho contigo, que é o Pelaipe, né? Tava lá no início. Tava lá o E foi Pelé. chamado. Não, vários. Não vou aqui dar todos os nomes, mas eu Ele conhece Chapa Azul. os carecas. Os carecas, eu sou do Rio de Janeiro, conheço a turma, achei Landinho, todos eles, né? O Prakovnik, assim, então você pode... Esse o Langoni, lado... o filho do Langoni trabalhou comigo na agência que eu tive. Falecido Langoni, mas o Bernardo trabalhou com a gente lá na Octagon. Então, enfim, foi um baita de um trabalho. Só que é importante, que é difícil de comparar. Sabe por que os clubes agora não fazem igual ao Flamengo? Por várias razões. Né? O poder de geração de caixa do Flamengo é diferente do poder de geração de caixa de outros clubes. Né? Você, naquela época, eventualmente, você poderia até... Cara, deixa eu apertar muito aqui o cinto, eu puxar muito esse manche aqui e eu vou conseguir sobreviver para arrumar casa. Né? Hoje, quem fizer isso tem que lembrar que está competindo com SAFs, com uma série de investimentos. Está competindo com um clube que tem condições de ir lá buscar um jogador a 42 milhões de euros. Né? É uma outra realidade. Foi na hora certa então, ali, o que né? acontece? Você tem que fazer... por exemplo, lá no Grêmio nós estamos fazendo, mas ao mesmo tempo não dá para fazer na velocidade, né, que a gente gostaria, porque eu também não posso descuidar do campo, porque se a gente cai muito a nossa performance dentro de campo, isso vai afetar bastante a nossa condição de geração de receita mesmo. Lógico. Então, assim, cai, já era. É um misto de situações que você tem que observar e sempre ali, né? E não pode errar. Esse é o outro problema. Você tem uma condição financeira onde você contrata o jogador, não deu certo, você deixa ele aqui, você traz o outro, você de repente eventualmente pode dispensar ali pagando uma grana, porque, enfim, em outros clubes, a tua assertividade tem que ser fantástica, porque se você erra, né, quer dizer, o passivo que você traz para dentro do clube, ele te quebra. Né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração e a gente está levando. Nação, eu achei muito bacana a entrevista do CEO do Grêmio. Agora tem algumas coisas que não entram na minha cabeça, cara. Por exemplo, a gente não pode esquecer que estamos disputando contra um clube que fez um investimento de 42 milhões de euros. Amigo, a tua visão não tem que estar no Flamengo. Você não tem que olhar pro Flamengo para tentar disputar títulos com o Flamengo. Teoricamente não, né? O que você tem que fazer é se preocupar em colocar as contas do Grêmio em dia. Então você tem que esquecer o Flamengo. Colocar o Flamengo como parâmetro para tentar disputar lá na frente, daqui uns 20, 30 anos contra o Flamengo. Mas você tem que ter coragem de tomar um remédio amargo agora. Enfim, quero saber a opinião de vocês, nação.